né, dando continuidade aos nossos estudos e meditações sobre os atributos de Deus. E nós já falamos um pouco sobre o conhecimento de Deus, que a Escritura nos chama a conhecermos o Senhor, ainda que seja impossível conhecermos Deus exaustivamente, ainda assim somos chamados a prosseguir conhecendo o nosso Deus. Falamos um pouco também sobre a realidade bíblica de que nosso Deus é um Deus que é triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Falamos sobre a simplicidade de Deus, que é uma questão muito importante acerca de quem o nosso Deus é. E também falamos no último estudo sobre Deus é infinito. E vimos como é importante entendermos esta realidade, entendermos que Cristo é infinito e que sua obra foi então a perfeita, satisfazendo assim a exigência de um Deus contra quem nós pecamos, né? E Cristo, então, sendo infinito, satisfez a exigência de Deus, morrendo ali na cruz. E Deus homem, cumprindo aquilo no nosso lugar. Somente Ele poderia realmente fazer isto. E hoje nós veremos um pouco sobre Deus é independente. Deus é independente. E um texto que iniciaremos lendo é o texto do Salmo de número 36, do verso 7 ao verso 9. Salmo 36, do verso 7 ao 9, diz assim a palavra: Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade! Por isso, os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber. Pois em ti está o manancial da vida. Na tua luz vemos a luz. Na tua luz vemos a luz. A independência divina, ela diz respeito à autoexistência e à autossuficiência de Deus. Nós queremos dizer, quando afirmamos que Deus é independente, é que Deus, ele é independente de toda a ordem criada e ele é independente de todos os seres criados. Ele é autoexistente, ele é autossuficiente. Em outras palavras, significa dizer que ele não necessita de nós, mas nós, criaturas, precisamos dele. Nós precisamos do Senhor. Ainda que afirmemos que Deus ele é autoexistente, autossuficiente, é independente, isso não significa dizer que afirmar isso é dizer que Deus está distante de nós, porque uma vez que ele não precisa de nós, mas nós dele, ele está lá longe, não é? Totalmente distante. Não. O Senhor, ele é um Deus que não é somente transcendente. Está lá acima. Ele é imanente. Ele está conosco. Ele se faz presente em nosso meio. Então, mas quando nós pensamos que ele está perto de nós, e ele está justamente perto de nós porque ele sabe que nós dependemos dele. E nós, de fato, podemos depender deste Senhor, porque ele tem poder para nos assistir e nos socorrer, e ele não depende de nada nem de ninguém. Ele tem todo o poder em si. Antes, muitos teólogos, na verdade, preferem chamar e falam, quando vão se referir à autoexistência ou à autossuficiência de Deus, eles vão chamar isso de aceidade divina. É uma linguagem que é usada em algumas obras de teologia sistemática, que vai afirmar que Deus deriva sua existência exclusivamente de si mesmo. Contudo, os reformadores, eles preferiam, de fato, falar em independência, como nós falamos aqui. E eles vão explicar dizendo o seguinte: enquanto a aceidade expressa a autossuficiência de Deus em sua existência, a independência tem sentido mais amplo
implica que Deus é independente em tudo, em sua existência, em suas perfeições, em seus decretos, em suas obras. Então Deus ele é realmente autossuficiente em seu ser. E quando nós pensamos que Deus ele é autossuficiente em seu ser, na sua própria natureza, isso vai revelar que ele realmente é independente de todas as coisas. Ele não precisa de nada. E quando pensamos na questão da sua autoexistência, Deus, ao contrário do que muitos podem pensar, ele jamais pode ser chamado como aquele que é a sua própria causa. Deus é a própria causa da existência dele. Porque não existe nenhuma causa para a existência de Deus. Ele simplesmente é. Como escreveu Bavinck, um teólogo holandês sistemático, ele vai dizer assim: tudo que Deus é, ele é por si mesmo. Então Deus, ele é. Ele não deriva a sua existência de nada. Ele não veio a existir em alguma ocasião. Ele sempre foi o que é. Então, quando nós pensamos na independência de Deus, a independência de Deus é sua suficiência. E da sua autossuficiência flui bênçãos sem medida. Bênçãos sem medida. Bênçãos tanto materiais quanto espirituais para todas as suas criaturas. Vem deste Deus, autoexistente e autossuficiente. Ele é aquele que, como nós lemos no Salmo 36, verso 9, ele é aquele que é chamado de a fonte da vida. É isso que nos diz. Ele é a fonte da vida. E como vai dizer Deuteronômio 32, versos 39 a 41, diz assim: vede agora que eu sou, eu somente, mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém de minha mão. Levanto a mão aos céus e afirmo por minha vida eterna. Se eu afiar a minha espada reluzente e a minha mão exercitar o juízo, tomarei vingança contra os meus adversários e retribuirei aos que me odeiam. Vede agora, eu sou, eu somente, mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém de minha mão. Então, com Ele, como Ele é toda a vida, como o Senhor é toda a vida, tudo fora dEle, tudo que não é Deus, suas criaturas, por exemplo, derivam vida do próprio Senhor. E como toda a vida vem dEle, a vida e a morte estão nas mãos dEle. Ele pode nos dar vida como Ele nos deu vida, e Ele pode tirar a nossa vida. Este Senhor Deus, que nós estamos cada dia mais conhecendo, Ele é aquele que é chamado em Isaías capítulo 37, verso 17, de o Deus vivo. E Atos capítulo 17, versos 25 e 28, vai dizer, declarando que todas as coisas só existem por meio dEle. Diz assim o texto, Atos 17, versos 25 e 28. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Verso 28. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Então este é o Senhor a quem nós servimos. Então ele é independente nestas questões, ele é independente no que diz respeito ao pensamento, ao conhecimento, como Paulo vai declarar em Romanos 11, versos 33 a 34, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor ou quem foi o seu conselheiro? Ele é também independente no que diz respeito à sua própria vontade. Ele faz exatamente o que ele quer, como nos ensina Deuteronômio, Daniel capítulo 4, verso 35. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada.
e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão nem lhe dizer: que fazes? Que fazes? Ninguém pode fazer isto. O Senhor, de fato, ele é independente em absolutamente todas as coisas. Este é o Senhor, e que é independente, ele é o nosso Deus vivo, é ele que nós servimos e nós devemos depender deste Senhor. Quando nós pensamos, então, sobre Deus, neste sentido, da sua autossuficiência, autoexistência, independência, isso deve nos levar a um princípio e deve nos levar a pensar e a entender, isso nos ajuda a entender o relacionamento do pai com o filho. E aqui, quando eu falo pai com o filho, é Deus, o Pai, com o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Então pensemos agora um pouco na dependência de Cristo. Deus é independente. Agora vamos pensar um pouco sobre a dependência de Cristo. O Filho de Deus, porque tem uma natureza divina, também possui vida em si mesmo. As três pessoas da Trindade são autoexistentes, autossuficientes, pois possuem a mesma essência indivisível. Nós falamos sobre isto quando falamos um pouco sobre a doutrina da Trindade. Possuem a mesma essência, são iguais em poder e glória as três pessoas da Trindade. Então Cristo, ele é Deus. Mas é interessante observarmos como a Escritura e como Cristo ele se relaciona com Deus o Pai. Mesmo sendo autoexistente, autossuficiente, independente, ele se sujeita a Deus, o Pai. E é interessante porque nós contemplamos a glória do Evangelho na submissão de Cristo e na dependência de Cristo a Deus, o Pai. Nós vemos a glória do Evangelho não apenas quando o Filho revela ao Pai, mas também quando o Filho livremente vai se despir de seus direitos com o propósito de vir como servo e viver na dependência do Pai. Como nos diz Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao verso 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Até aí é suficiente. Ele, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ele se sujeitou, ele passou a viver na dependência do Pai, em obediência ao Pai. Ele passou a ser realmente, totalmente dependente de Deus. Dependente de Deus, o Pai, inclusive na sua própria vida espiritual. Como nos diz João, capítulo 5, verso de número 26. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. João, capítulo 5, verso 26, é como se fosse uma declaração de como o Pai dá vida ao Deus homem, Jesus Cristo. Então notem, a sujeição de Cristo. Ainda que saibamos que a vida está nele. Em quem? Em Cristo. O próprio João, no seu evangelho, vai falar isto. João, capítulo 1, verso 4, vai nos dizer isto. João 1, verso 4. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Interessante percebermos isso. Deus dando vida ao seu Filho, mas a vida estava no próprio Filho. Então, a independência de Deus significa que ele é capaz realmente de dar vida até para o Deus homem. Tudo o que Cristo encarnado fez, ele fez em sujeição ao Pai e segundo a vontade do Pai.
Quando nós olhamos ainda para o Evangelho de João, capítulo 5, verso de número 19, a palavra nos diz o seguinte. João, capítulo 5, verso 19, diz assim: Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vi fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também, semelhantemente, o faz. Então, o Cristo que, como falamos anteriormente, em sua natureza divina, é eternamente e imutavelmente independente, tornou-se dependente do Pai, a fim de que seus filhos, nós, compartilhem dessa mesma dependência. Para que nós, os filhos de Deus, compartilhemos também desta mesma dependência. Como escreve o próprio Mark Jones, a independência de Deus necessita da dependência do Deus homem em seu estado inicial e, para sempre, demanda a dependência de todos os que estão unidos em Cristo. Todos nós que fomos salvos, estamos unidos a Cristo, devemos também viver na dependência do Senhor. Então notem, nós falamos inicialmente, que é justamente a estrutura do livro, falamos sobre a doutrina, então estabelecemos o que significa dizer que Deus é independente. Vimos como isto se relaciona com Cristo. Isso nos ensina muito sobre o relacionamento de Cristo com Deus o Pai. E ele viveu na dependência do seu Pai durante todo o seu ministério. E agora, então, alguém poderia perguntar, e daí, o que é que isso tem a ver conosco? Diante desse atributo, poderíamos perguntar exatamente isto, né? E nós veremos, meus irmãos, que, como falei em outra ocasião, estudar sobre os atributos de Deus sempre tem algo prático para a nossa vida e justamente pensar na independência de Deus vai nos ensinar isto. Alguém poderia perguntar assim, diante do fato de que Deus é independente, por que Ele se importa conosco se não tem necessidade de nós? Por que Ele se importa conosco se não tem necessidade disso? Não é? Veja, Deus ele não nos criou porque necessitava de nós, de forma nenhuma, mas porque quis. Ele nos criou por causa da sua vontade livre e soberana. E Deus nos criou simplesmente e realmente porque quis criar, isso é fato. Mas Deus também nos ama. E o fato dele nos criar é uma demonstração também do amor dele por nós. E o fato dele estar junto a nós, guiando-nos, sustentando-nos, é também uma demonstração de que ele nos ama. E porque ele nos ama, o seu desejo para o nosso próprio bem é que nós vivamos em total dependência dele. Para o nosso bem. É exatamente isto que um pai que ama o seu filho vai fazer. Ele vai tentar instruir o seu filho e ele vai tentar mostrar para o próprio bem dele o que ele deve fazer ou como ele deve viver. Deus, como um pai que sabe das nossas limitações e um Deus que tem todo o poder em suas mãos, ele sabe que a melhor coisa que nós podemos fazer nesta vida é viver na dependência dele. Viver como se fôssemos independentes, como muitas pessoas vivem por aí e como nós, muitas vezes, lamentavelmente, vivemos e demonstramos isso em algumas ocasiões da nossa vida, é ruim, não é bom. Não agrada ao Senhor e é ruim para nós, em particular nós, crentes. Ele deseja, sim, para o nosso próprio bem, que vivamos em total dependência dele. Cristo viveu na dependência de Deus. Se o próprio Cristo, sendo Deus igual ao Pai, viveu na dependência do Pai, por que nós muitas vezes não fazemos isto? Por que motivo nós não viveremos?
Nós, então, devemos, semelhantemente a Cristo, nos sujeitar a Ele e à vontade dEle e vivendo em sujeição a Ele, na dependência dEle. Porque sabemos que é dEle, do Senhor, que vem todas as coisas que precisamos. Nós devemos estar sempre aos pés dEle. Sempre nessa perspectiva de que, ainda que sejam coisas simples que eu vá fazer na minha caminhada, que eu pense assim, não, eu sou capaz de fazer isso sem precisar de absolutamente ninguém. Nós jamais podemos perder de vista a perspectiva bíblica de que nós não somos capazes de fazer as coisas mais simples nesta vida sem o auxílio do Senhor naquilo. Precisamos em todo momento. Então, uma vez que nós sabemos de que é dele que vem todas as coisas que precisamos, devemos nos dirigir a ele constantemente. Por exemplo, clamando a ele que ele nos faça cada dia mais cheios do Espírito Santo. Ele nos faça transbordar e encher do seu Santo Espírito. É a ele que nós clamaremos. Porque é Ele quem vai nos conceder isto e nos fará mais cheios de graça, mais aptos para o serviço a Ele. Nós devemos ser como uma criança. Como nós encontramos em Mateus, capítulo 18, versos 2 e 4. Mateus, capítulo 18, versos 2 e 4. Quando diz assim a Escritura: E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Uma criança que depende inteiramente do seu pai, como um neném que depende inteiramente do seu pai e da sua mãe. Nós devemos ser como crianças que dependem inteira e completamente de Deus. É assim que nós devemos viver. O Senhor Deus, Ele é aquele que possui todas as coisas em si mesmo. E uma vez que Ele possui tudo em si mesmo, Ele pode prover para nós todas as nossas necessidades. Todas as nossas necessidades em Cristo. Como diz o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 4, verso 19. É o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. É isso que a Escritura nos ensina. Tiago, exortando os crentes por acreditarem em si mesmo, lá em Tiago capítulo 4, versos 2 e 3, vai dizer assim: Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Pedem mal. Pessoas que acreditavam em si mesmos. Mas qual deve ser a nossa postura? Nós devemos pedir a Deus o seguinte: em ocasiões como essas, nós que somos faltos de conhecimento, de sabedoria, devemos pedir o que é dito em Tiago 1, verso 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Nós devemos pedir a Ele, inclusive, que nos ajude frequentemente na nossa falta de fé, como o pai do garoto possesso fez em Marcos, capítulo 9, verso de número 24. Ele vai dizer: E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Clamando ao Senhor.
Mas um dos nossos frequentes problemas, meus irmãos, é esquecer da independência de Deus e de tudo o que isso significa para nós. Nós devemos viver assim. A oração, que é o que nós faremos aqui, é uma grande evidência disso. Aquele que não ora, imagina que é independente. Aquele que não ora, imagina que é autossuficiente. Aquele que não clama a Deus, acredita que tudo ele pode fazer, e pode fazer porque é capaz de fazer. Mas aqueles que entendem a sua limitação, a sua pequenez, a sua fraqueza, e conhecem a Deus e sabem que Ele somente é independente e que tudo o que necessitamos está nele, serão aqueles que irão dobrar os seus joelhos diariamente e irão clamar a Deus por socorro, por sabedoria, por auxílio em todas as ocasiões da sua vida, porque tudo aquilo que nós precisamos se encontra nele. Então nós devemos viver na dependência do nosso Deus, descansando, confiando nele e clamando a ele. E ele suprirá todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Amém. Vamos orar, irmão.